que Jesus escolheu os jovens? Por que Jesus escolheu os jovens? É isso e mais um pouco que eu vou te falar aqui hoje. Eu sou o missionário Lucas Efraim Carvalho Lino e vamos juntos nessa edição do podcast do Jaé. É topzera! Maravilha! Olha, hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial, que além de um exemplo para quem quer entrar para o ministério, uma pastorinha do Ministério Jeremias e uma missionária, também uma amiga que eu tenho, Monalisa Queiroz, seja bem-vinda. Muito obrigada, missionário Lucas. Eu estou muito feliz de poder participar desse podcast, falando a juventude do reino, e é incrível, né? Muito obrigada por esse convite. Maravilhoso, maravilhoso. Olha, como você já sabe, eu separei algumas perguntinhas aqui para você hoje. Como sempre, né? Separando perguntas, entrevistando todo mundo. Pode perguntar que eu respondo. Você é um exemplo para quem está na turminha da madrinha, para quem quer entrar também, uma das pessoas que começou a turminha da madrinha junto com a bispa Bárbara Barcelos. Mas antes da gente falar disso tudo, eu quero te perguntar, como você chegou no reino dos céus? Como eu cheguei? Nossa, eu tinha 13 anos de idade, eu era uma criança, minha mãe me trouxe para o santuário e na época eu tinha problema de pele. E isso é o meu testemunho, eu quero falar sobre isso. Eu tinha um problema de pele muito sério, porque não curava com nada. Eu passava em vários médicos, eu fui em vários dermatologistas e nenhum resolveu o meu problema. Até o dia que a minha mãe me trouxe para o santuário. E dentro do santuário eu comecei a exercer várias tarefas, eu comecei a minha corrente forte. E aí eu fui curada. Então eu entrei para o santuário através da vida da minha mãe. Que maravilha, hein? E um exemplo de um testemunho das famílias, porque o ministério da turminha da madrinha é unir as famílias e construir uma família no santuário. É verdade. Bispa Bárbara Barcelos, também a mãe que eu tenho, minha mãe. Ela, quando eu era muito pequenininho, ela contava histórias da Bíblia para mim. Então ela sentava do meu lado antes de dormir e contava as histórias bíblicas. E eu lembro que assim foi que surgiu um dos primeiros CDs, que ainda não era Turminha da Madrinha. Como que era o nome? Me ajuda aí. Historinhas da Madrinha. Historinhas da Madrinha, que eu lembro que teve volume 1, 2, 3. Foi maravilhoso. Mas, passado um tempo, chegou no Reino dos Céus a Turminha da Madrinha. Então conta pra gente um pouquinho como que foi esse início, o início da Turminha da Madrinha. Bom, a Turminha da Madrinha, ela começou de um sonho, né? Porque o apóstolo, ele queria muito que as crianças da igreja recebessem um ensinamento bíblico para que elas pudessem crescer tendo discernimento espiritual. E aí a madrinha foi abençoada com esse projeto, eu junto com ela atrás, então assim, ela caminhava e eu caminhava junto. Então a Turminha da Madrinha, ela nasceu em 2019. E aí começou com vários personagens. Claro, né? A primeira foi a Belinha, que foi a melhor amiga da madrinha e continua sendo até hoje. E cada personagem da Turminha tem uma característica. Então, por exemplo, a Belinha, ela é meiga e a Belinha entende das coisas de Deus. O profeta Manuel é o cara que entende da palavra de Deus. O Mané é o cara que faz tudo errado, cara. Honestamente, eu tenho que falar que um dos meus preferidos é o Mané. Porque é muito engraçado ver ele sendo corrigido toda vez pelo profeta Manuel. Ele é corrigido. E o Mané, ele é aquela criança que faz tudo do contra. Do contra, exatamente. Ele ensina o caminho da desobediência para ensinar às nossas crianças o que não se deve fazer. Desrespeitar o pai, tirar nota baixa na escola, não se pode fazer isso. Então o Mané, ele tem essa característica. E assim por diante. Então assim, a Turminha da Madrinha começou com esses personagens e cada vez mais vem crescendo. Foi aumentando o elenco de personagens. Começou os teatros também da Turminha da Madrinha, que vocês rodam o Brasil todo fazendo essas apresentações. Cada personagem tendo ali o seu representante, que por sinal é um segredo também. É um segredo, a gente não pode revelar. Mas é maravilhoso.
E eu lembro de um dos teatros que vocês fizeram, que vocês falaram do tesouro que é o reino dos céus. Porque ele ia procurando dentro de um baú, assim, vários tesouros, até que ele encontrava o reino dos céus. E o reino dos céus, ele foi entregue às crianças. E o mais legal é porque as crianças vibram com as histórias que os personagens contam. Porque, assim, a gente tem os personagens no modo fantoche e no modo pessoa normal. E aí, tipo assim, quando a gente roda as igrejas e leva os teatros, que são todos baseados na palavra de Deus, as crianças vibram com isso, as famílias vibram com isso, sabe? É maravilhoso. O reino dos céus, ele foi entregue às crianças. Por isso que esse ministério infantil é tão importante, tão essencial. E como a gente estava falando, é formado apenas por jovens. Jovens que aprenderam tudo dentro do ministério. Agora, na sua visão, por que Jesus chamou os jovens? Olha, Lucas, na minha visão, Jesus escolheu os jovens por duas características. Primeiro, porque o jovem ele é sonhador. E segundo, porque o jovem é forte. Ninguém para um jovem entusiasmado. Tem muitas coisas que a gente pede para Deus. Muitas coisas a gente pede saúde, pede paz, pede alegria, pede força, pede para Jesus abençoar a nossa família, mas a única coisa que a gente faz de fato para Jesus é evangelizar, é ganhar almas para Jesus, é ir às ruas, levar o ID de Jesus. Então... E a turminha da madrinha é uma dessas formas de evangelismo. Sim, com certeza. Como a turminha da madrinha é toda organizada com jovens, a gente faz isso para as crianças. Então, assim, é maravilhoso. Então, para mim, Jesus escolheu os jovens por causa do sonho, porque o sonho faz o jovem ser determinado. Então, para mim, Jesus escolheu os jovens por causa disso, por causa do sonho e da determinação que o jovem tem. Um exemplo muito grande de jovem na Bíblia era Davi. Davi, ele tinha os 3 pontos de um vencedor. Ele sabia onde ele queria chegar. Ele sabia o que fazer para chegar lá e ele tinha isso aí, a determinação para chegar lá. E a palavra de Deus diz, um versículo muito marcante, que é em João, capítulo 2, versículo 14, que diz que, jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. Ou seja, Jesus, ele veio até os jovens e ele escolheu aos jovens porque sois fortes. Porque vocês são fortes, determinados, corajosos e vão fazer a obra de Deus. Agora, você pode me perguntar, você está falando aí sobre jovem, ministério, mas o que é fazer a obra de Deus? Fazer a obra de Deus é você ter certeza que quando você chegar lá no céu, você vai ter o seu galardão completo e a sua recompensa. E também terá certeza de que tudo que você sonha aqui na Terra vai acontecer. Olha que maravilhoso. Quando nós nos dedicamos para Deus, Deus ele também dedica e vem até nós com os nossos sonhos e realiza até muito mais. E você é uma prova viva disso. Eu sou uma prova viva e eu quero fazer um comentário sobre isso, porque quando eu cheguei na turminha da madrinha, eu tinha sonhos, sempre fui uma sonhadora, sempre fui muito entusiasmada para fazer a obra de Deus, sempre fui determinada nas minhas coisas, e eu conquistei muita coisa por causa da obra de Deus. Bom, eu tive a oportunidade de ir para Israel com o apóstolo, com a madrinha Bárbara, com a apóstola Sol, com o bispo Rodrigo. Que oportunidade de ouro, especial. Viu? Sim, com certeza, e foi muito especial, porque, tipo assim, eu tinha o meu passaporte pronto, e a oportunidade surgiu, e eu estava pronta. Por quê? Porque eu sonhei com aquilo. E você se preparou para E aquilo. eu me preparei, com certeza. Então, assim, quando Jesus, ele começou a obra, ele também tinha 12 anos de idade, ele também pregava a palavra de Deus. Então, a estratégia que Jesus tinha para fazer a obra era mexer com a juventude, né? É maravilhoso. Jesus, ele começou a obra muito cedo, né? Porque com 12 anos ele já era mestre. Ou seja, ele já ia até os cenáculos, ele já ia até as sinagogas para pregar. Exatamente. E para interrogar. E é interessante porque na festa de Páscoa, Jesus ele foi com Maria, com José para Jerusalém. E aí
Acabou a festa, Maria voltou para casa, José voltou para casa e Jesus continuou em Jerusalém no meio dos doutores da lei, né? E que ele eram estava pessoas... na casa do pai dele, que era a casa de Exatamente. Deus na época. E assim, e aí os doutores da lei lá falavam e Jesus interrogava. E eles ficaram impressionados com a inteligência de Jesus, com a sabedoria de Jesus. E para nós é um incentivo muito grande, né? Por isso que o apóstolo, ele apoia tanto os jovens. O apóstolo usa a estratégia de Jesus até hoje, né? E é um exemplo porque o apóstolo começou o ministério dele muito cedo. Ele conta que com 17 anos ele já estava no altar. Sim. Fazendo a obra de Deus com entusiasmo e com muita alegria. Agora, além de uma pessoa que mexe com a turminha da madrinha, que é você, faz os quadros da turminha da madrinha e alegra a vida das crianças, também já cantou junto com as pastorinhas do Ministério Jeremias, que é maravilhoso, e também, de vez em quando, aparece dando uns comentários nos livros do Reino dos Céus, porque os jovens do reino são jovens muito inteligentes, porque a gente aprende tudo isso. E olha só, como, de novo, né? O apóstolo sempre dando oportunidade para os jovens. E a gente só faz isso porque a gente tem esse entusiasmo, a gente tem essa vontade de fazer mais, a gente tem essa coragem de querer mais de Deus, e isso é maravilhoso, né? Conta pra gente. Conto tudo. Quando você começou na turminha da madrinha, era uma coisa. Era uma coisa. Hoje em dia já é outra coisa, já é muito maior. Como você vê a alegria, o entusiasmo e a animação dos jovens do Reino dos Céus para querer se integrar à turminha da madrinha? Olha, hoje nós temos aí um elenco de quase 11 jovens fazendo esse trabalho. E todas as vezes que nós nos encontramos para preparar o teatro para as crianças, para estar juntos com os nossos apóstolos, é maravilhoso porque eles se sentem incentivados a ensinar as crianças. E quando a gente de fato está atuando em cima da palavra de Deus e mostrando para a criança o caminho, a gente sente uma recompensa. De fato, de você estar em cima do altar e ver que famílias estão sendo restauradas, que crianças que chegaram sozinhas na igreja estão com pais, com mães, com tias, com famílias os avós. Unidas, né? Famílias unidas. Então, assim, eu acho que a turminha da madrinha representa pra mim, eu acho não, tenho certeza. A turminha da madrinha representa pra mim essa restauração familiar, sabe? Porque, tipo, a gente vê o sorriso das crianças e a alegria que muitos têm de exercer o ministério dentro do santuário. E é perfeito isso. Maravilhoso! A restauração da família. E você sabia que o primeiro milagre de Jesus foi a restauração de uma família? Isso aí. Porque o primeiro milagre de Jesus foi porque quando João Batista estava na barriga de sua mãe, a palavra de Deus fala que ele não mexia. A mãe não sabia se o bebê estava vivo. Isabel já tinha 6 meses e ele não mexia. E ele não mexia, não sabia se estava vivo, se o bebê já estava morto, não sabia, não tinha como saber. Então Maria, grávida, chegou perto da mãe de João Batista. Isabel. E João Batista mexeu. Glória a Deus, né? Então o primeiro milagre de Jesus foi a restauração de uma família. Jesus ele veio à Terra para as famílias, para os necessitados, para todos aqueles que precisam, e somos todos nós. E esse projeto da turminha da madrinha, você que está com a camisa amarelinha da turminha da madrinha. Sim, a unção faz a diferença. E eu que estou aqui com a nova blusa do Jaé, Jesus contra as Drogas, a versão noturna. Esses projetos tão abençoados e revelados que o apóstolo nos trouxe, e que foi uma visão de Deus que ele teve, é para isso. É Jesus contra as drogas e os Jaés pela família. A turminha da madrinha pela família. E olha como isso é lindo, né? É lindo, Lucas, é lindo. E a madrinha Bárbara, ela usa estratégias que são para aproximação de pais e filhos. Por exemplo, a madrinha, ela preparou o ioiô, que se chama ioiô da madrinha. Para quê? Para ser só uma brincadeira para as crianças? Não. Claro que não.
mas é para aproximar o pai do seu filho, o avô do seu neto. E assim por diante. Então, assim, a madrinha ela tem essas estratégias justamente para que as famílias possam cada vez mais estar juntas. Isso é tão maravilhoso, né? Uhum. Jesus escolheu os jovens. Jesus, quando ele começou no ministério dele, ele era jovem. E agora eu estou falando para você, jovem que está me assistindo hoje, para você pai, para você mãe, para você que tem um filho, uma filha, e você se sente distante do seu filho, venha ao santuário, pode vir, porque o santuário é a diferença na vida do seu filho, na vida da sua filha, na sua própria vida também. Agora, a gente já falou sobre essa questão da restauração da família, o que o Jaé faz, o que a turminha da madrinha faz, que é maravilhoso. E olha, Lucas, a gente poderia entrar agora no assunto do Jaé, né? Porque o Jaé faz um trabalho maravilhoso na vida também dos jovens. Porque o Jaé significa Jovens Apostólicos em Evolução. Em uma constante evolução, né? Sempre aprendendo, sempre se dedicando e sempre fazendo mais. Agora, já que você falou justamente o que eu queria dizer, conta aí pra gente o que o Jaé significa pra você. Olha, o Jaé significa pra mim também uma mudança na vida do jovem. A turminha da madrinha muda a família, as crianças. O Jaé trabalha diretamente com o jovem. Então, assim, quando eu comecei na igreja também, eu era muito vergonhosa. Eu tinha problema de me associar com as pessoas, porque eu era tímida, eu não falava nada direito. Se você fosse conversar comigo, eu não ia conversar com você. Mas, através da evangelização que o Jaé proporciona, isso mudou na minha vida, entende? Eu mudei, eu troquei de personalidade, porque eu evoluí como pessoa. Então, além de aproximar os jovens para a presença de Deus, além de trazer as famílias também, ele também muda a pessoa, né? Que maravilhoso, viu? A quantidade de testemunhos que a gente recebe dos jovens e a mudança de forma de pensar. E pensar que tudo isso também acontece por essa forma de evangelismo tão prática que chegou no santuário, hoje, o novo livro, e os livros do apóstolo, da apóstola, da bispa Bárbara Barcelos, que é maravilhoso. Esse daqui é o livro da nossa apóstola Sol, A Ciência da Fé. E ela conta nesse livro, né, sobre o processo de uma pessoa. O processo do milagre. E esses livros, eles trazem às pessoas uma nova forma de pensar, uma nova forma de agir e também uma grande forma de trazer novas pessoas aos santuários, porque muitas pessoas já foram libertas por causa que recebeu um livrinho da mão de um evangelista na rua. Sim. Como os movimentos que nós temos, que são os flash mobs em todo o Brasil, os jovens saindo todos os sábados para evangelizar, esses movimentos, eles levam sempre livros, panfletos, materiais para trazer as pessoas até o santuário e fazem uma diferença muito grande. E o conhecimento, ele é a verdade que liberta, né? Ele é. O conhecimento é a verdade que liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. E essa verdade é Jesus. E não tem coisa mais linda do que pregar a Jesus, não é mesmo? É verdade. A única coisa que nós fazemos para Deus é evangelizar, é resgatar almas para Jesus. Porque tudo a gente pede, né? A gente pede muito. Pede saúde, pede paz, pede alegria. Tudo aquilo que a gente precisa, a gente pede para Jesus. Mas a única coisa que nós podemos fazer para Jesus por agradecimento é evangelizar, é ganhar almas, é levar o ID para as pessoas que não conhecem, né? E é tão bom, né? É tão bom servir a Jesus. Você já contou pra gente aí como foi seu início no ministério. A gente já comentou aqui sobre a visão de Deus chamar tantos jovens. Deus escolheu os jovens para estarem à frente, para ir evangelizar e fazer a diferença. Também já falamos aqui sobre a turminha da madrinha, os Jaés, mas agora eu quero te perguntar a seguinte coisa. Na sua visão, Monalisa Queiroz, como é ter esta alegria que é o reino dos céus em sua vida? Uai, o reino dos céus é tudo para mim.
Eu não existo se eu não tiver o reino dos céus dentro de mim, porque o reino dos céus, ele não é uma religião, ele é uma revelação espiritual. Então, assim, a minha vida foi transformada através da igreja Reino dos Céus, mas porque eu recebi a revelação, porque eu entendi o que Deus queria de mim, queria que eu fosse do ministério, e eu aceitei o chamado de Jesus. Então, o reino representa isso para mim, a mudança da minha vida. E eu sou muito grata a Deus por tudo aquilo que eu já conquistei até hoje por causa do ministério. É uma oportunidade, né? Pensa, quantas famílias, quantos pais, quantas mães queriam ter uma pessoa que estivesse também no ministério? Quantas famílias queriam estar unidas nesse momento? E a turminha da madrinha, os jaés, e todas essas formas de evangelismo são uma forma de unir as famílias. Eu conheci a história de um rapaz que ele desfez dos pais dele, tratou muito mal e fugiu de casa. E falou para a mãe dele que ele preferia estar no mundo e mexer com tudo que fosse ilegal do que passar mais um dia dentro da casa dos pais. Não tinha paz dentro daquele lar. Passado um tempo, ele já estava numa situação muito triste, muito deplorável. Ele encontrou um evangelista. O evangelista trouxe ele para o santuário, mudou a forma de pensar, mudou assim a forma de agir completamente dele. Houve uma mudança de mente ali. E através da igreja, ele se reconciliou com os pais e trouxe também os pais para o santuário, e hoje está todo mundo no santuário. Glória a Deus. Então, olha que maravilha. É esse projeto, é essa alegria de ter o reino dos céus. E o projeto é Jesus contra as drogas e o já é pela família. O já é pela família. E assim, é uma diferença. É uma diferença muito grande quando nós nos dedicamos às obras com a fé, às obras de Deus. É assim, maravilhoso. Maravilhoso. Muito feliz de ter você hoje aqui. Muito obrigada. Pastorinha, uma missionária também, pastora também, né? Mona Lisa, uma alegria muito grande ter aqui hoje junto comigo no podcast do Jaé. Suas considerações finais. Bom, eu quero primeiramente te agradecer por ter me convidado para esse podcast que foi super especial para mim. Falar sobre a juventude não tem nada que se compare à sensação de poder falar com você sobre o que Jesus faz na vida de cada um de nós, que entregamos a nossa vida, atendemos ao chamado de Deus e fazemos a obra. Muito obrigada. Maravilhoso. Uma alegria muito grande também para mim ter você hoje aqui. Uma alegria muito grande. Lembre-se que você sempre estará convidada a participar aqui do podcast. E eu voltarei sempre que você me chamar. Então você está convidada a voltar. E também você falou aqui sobre muitas coisas, mas você ainda tem muitas histórias para contar para a gente sobre a Turminha da Madrinha. Você contou um pouco sobre o início da Turminha da Madrinha dessa vez, o projeto do Jaé. Mas a gente precisa saber cada vez mais, porque é maravilhoso estar por dentro de tudo o que acontece nesse ministério infantil que é tão abençoado. Muito obrigada, Lucas Efraim. Deus abençoe você, que você continue com esse ministério lindo que você faz. Sempre chamando jovens aqui para nos ensinar sempre mais o caminho de Deus. E é maravilhoso também levar o nome de Jesus no nosso coração e este ministério, como você está aqui representando o ministério infantil, e também a alegria de ser um jovem revelado no reino dos céus. Lembre-se também que Jesus te escolheu jovem. Mas o que significa ser jovem? Jovem não é idade, jovem não é números, jovem é você levar a certeza que Jesus te escolheu para fazer a diferença no mundo de trevas e de horror e levar a alegria do reino dos céus, porque, jovens, você é a luz do mundo e o sal da terra, então você é a diferença por onde você passa. Muito obrigado por hoje você ter participado aqui do podcast do Jaé. Lembrando que também, semana que vem, nesse mesmo horário, você poderá assistir mais uma edição e mais uma bênção para o seu dia. Deus te abençoe, estamos juntos e vamos nessa! Somos cheios de fé, somos
ninguém aqui que vai recuar. Temos a força de Miguel, ele está conosco neste lugar. O exército do céu foi assim com Israel, diante das muralhas de Jericó. Quando o povo de Deus gritou, diante das muralhas de Jericó. Quando o povo de Deus gritou, quando o povo de Deus gritou, as muralhas se tornaram pó. Chegou o arrastão, arrastão da fé. Chegou o arrastão, arrastão do Jaé. Chegou o arrastão, arrastão da fé. Chegou o arrastão.